Em votação, a criação da Central Única dos Trabalhadores. Uma executiva nacional composta de 15 membros. Essa foi a proposta defendida pelo companheiro Zé Novaes, a proposta 1. Uma executiva nacional composta de 15 membros. A proposta 2 é a proposta defendida pelo companheiro Jair Meneghelli, que é uma direção colegiada. Vamos colocar em votação. Os companheiros que votam na proposta 1, levante sua credencial. Vamos sentar. Os companheiros que defendem a proposta 2, levante sua credencial. Companheiros, realmente não está dando para a mesa definir. Toda a mesa está em dúvida, companheiros. Toda a mesa está em dúvida. Todo mundo sentado, por favor. Nós vamos repetir. Companheiros trabalhadores da cidade do campo, nós viemos para esse congresso e tenho certeza que todos os meus companheiros trabalhadores rurais vieram para aqui para que fundasse uma CUT e saísse daqui com uma direção eleita, com cargos definidos, companheiro. Momento, companheiros. Companheiro Olívio Dutra vai defender a proposta de colegiado. Propomos que este plenário, dentre os 83 companheiros da direção nacional, eleja aqui e agora uma executiva nacional de 15 companheiros. Propomos também que este plenário eleja, dentre os 15 companheiros da executiva, uma coordenação nacional da Central Única de Trabalhadores. Nós entendemos que não está em jogo a questão do cargo ou da função. Está, sim, completa e claramente colocado por nós o organismo, o instrumento, este que é fundamental. E meditamos, trazemos aqui uma palavra de reflexão aos companheiros do campo. Entendemos, companheiros, que estamos vivendo um momento especial da nossa luta. É tão especial que nós estamos elegendo uma direção com o mandato de um ano. Acho que é o primeiro teste de direção nacional que eles vão começar a ter. Eu acho normal isso, eu acho que ninguém pode ficar apavorado, ninguém pode ficar nervoso, quer dizer, porque a votação está difícil. Eu acho que demonstra claramente que as duas propostas, sabe, são aceitas por grande parte do plenário, e eu acho que cabe, pura e simplesmente, a mesa ter tranquilidade suficiente para levar o processo de votação até apurar o resultado da maioria. Eu pediria 2 minutos para os companheiros, para nós definirmos aqui como é que vai ser essa votação. 2 minutos de paciência para os companheiros. Companheiros, nós queremos sair daqui hoje com um marco histórico dos trabalhadores brasileiros. Por isso, companheiros, nós temos uma proposta. Chamaria o bom senso de todos os companheiros da Chapa 1 e da Chapa 2 para que nós saímos daqui
unidos e fortes. Então, a executiva seria companheiro Jair Meneghelli, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, coordenador-geral desta comissão, companheiro Paulo Renato Paim, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, companheiro João Paulo Pires de Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade, ex-presidente, companheiro Jacó Bitar, presidente do Sindicato dos Petroleiros de Paulínia e Campinas, companheiro Abdias José dos Santos, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói, no Rio de Janeiro, companheiro José Novaes, trabalhador de base do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitória da Conquista, Bahia, e o companheiro Avelino, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, no Pará. Esta é a coordenação nacional da nossa Central Única de Trabalhadores. A Central Única dos Trabalhadores foi fundada em 28 de agosto de 1983 com a realização do conclave em São Bernardo do Campo. A abertura solene foi presidida pelo prefeito de São Bernardo, Aron Galante, que forneceu toda a infraestrutura necessária para possibilitar a realização do primeiro congresso das classes trabalhadoras. A palavra de ordem mais ouvida nesse congresso foi a CUT pela base. Isto significa dizer que a nossa posição é a própria negação da estrutura sindical vigente, possibilitando a participação de todos os trabalhadores de base na discussão das lutas que beneficiarão a classe operária brasileira. Neste conclave participaram 1.300 delegados do campo e 3.600 delegados da cidade, representando mais de 12 milhões de trabalhadores brasileiros. o primeiro Congresso das Classes Trabalhadoras. Desde que foi criada a estrutura sindical vigente, nunca se permitiu a organização de um comando nacional da classe operária brasileira. A exemplo do ocorrido em 1963, quando a CGT foi esmagada pelo golpe militar de 64, levando a classe trabalhadora a um total refluxo. A classe trabalhadora só sai desse refluxo a partir das greves realizadas no ano de 78, 79 e 80.
Embora o governo tenha reprimido com violência todos esses movimentos, a classe trabalhadora conseguiu a mudança da política salarial e derrotou, na prática, a lei de greve. A partir dessas lutas, ficou claro a necessidade do CONCLAT em 81, aonde se inicia um processo da construção da Central Única dos Trabalhadores. Em função do agravamento da crise em 83, os petroleiros de Paulínia decretam uma greve para impedir a aplicação do pacote das estatais. Nós estamos preparados para a greve. Se realmente até amanhã, por parte das 14 horas, não houver um contato com as autoridades, aí não temos mais tempo para contato e, nesse sentido, o movimento está preparado para deflagrar uma greve na refinaria de Paulínia. Simultaneamente à greve dos petroleiros de Paulínia, os metalúrgicos de São Bernardo do Campo, cumprindo uma determinação do Congresso Nacional dos Metalúrgicos, entra em greve contra a política econômica do governo. E que esse movimento que nós estamos fazendo aqui é, na verdade, um movimento que não visa conquistar 1% de aumento de salário, como nós fizemos no passado. É um movimento que não visa conquistar 2% de aumento de salário, mas é um movimento muito mais sério. E é necessário a imprensa registrar, que esse movimento é um movimento político, porque é contra a política econômica implantada nesse país há muito tempo. A greve dos petroleiros de Paulínia e dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo obrigou o movimento sindical a se reunir e decretar a greve geral do dia 21 de julho. A greve geral teve pleno êxito, embora o governo tenha reprimido violentamente os trabalhadores na rua, intervido em 5 sindicatos e castrado as suas diretorias. Ó, seguinte, vamos pegar esses 3 aqui, ó. Eu vi você. É nesse clima de lutas que o CONCLAT se realiza, com a participação de muitas entidades nacionais e com o apoio de diversas centrais sindicais de todo o mundo. Chers camarades, mes camarades, au nom de la Confédération Française Démocratique du Travail, la CFDT, nous vous apportons le salut fraternel et chaleureux des travailleurs français. Vi porto il caloroso e fraterno saluto dei 3 milioni di lavoratori della CISL, la Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori. Era fora CUT pela base. Obrigado. ¡Que viva la lucha del pueblo de El Salvador, de Guatemala, la lucha de nuestros hermanos chilenos, argentinos, de todos los pueblos que le estamos diciendo no a Reagan, no al imperialismo, sí a la libertad y sí a la democracia! Gostaria de convidar o arcebispo do ABC, Dom Cláudio Rumens. E esse CONCLAT aqui é a expressão maior de tudo aquilo que foi o progresso dos trabalhadores nesses últimos anos, nesses últimos tempos no Brasil. Vocês aqui são a verdadeira expressão deste avanço dos trabalhadores e são vocês que vão marcar a história da classe trabalhadora no Brasil, porque são aqueles que avançam é que assumem a história.
não aqueles que ficam parados ou que ficam retrocedendo na história. São vocês aqui que propõem avanços. Avancem que vai dar certo. Os delegados do conclave se dividiram em 10 comissões, nas quais foi discutido um plano de lutas. Os pontos principais deste plano foram a fundação da Central Única dos Trabalhadores e a greve geral. A proposta de greve geral surge da necessidade de os trabalhadores darem uma resposta mais eficaz contra a política econômica imposta pelo governo e da própria situação de miséria em que vive a classe trabalhadora. Nós acreditamos que essa conclate é bastante representativa, não é? Aqui estão grandes sindicatos, como é o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo, está os bancários de São Paulo, está os químicos de São Paulo, os grandes sindicatos do estado de São Paulo. Tem um número razoável de companheiros do campo, mas acredito que representa uma parte do movimento sindical. O movimento sindical não é somente esses companheiros que estão aqui. Embora o conjunto do movimento sindical brasileiro tenha determinado a realização do conclave em agosto de 83, nos últimos dias, uma parcela do movimento sindical resolveu não participar mais deste congresso. A posição nossa foi respondida ontem, inclusive num boletim feito pela Conclate, que o nosso presidente coloca, que hoje sai uma central única aqui, para nós é a divisão do movimento sindical. Os que não quiseram o Congresso em 1982 e que não queriam o Congresso agora em agosto, têm uma proposta política que é do atrelamento nosso, dos trabalhadores do campo e da cidade, a interesses das elites do governo, do regime, das classes poderosas e privilegiadas desse país. Luta pela reforma agrária. Ocupação imediata das terras dos grileiros, das terras do Estado, dos latifúndios improdutivos ou não, e coletivização das grandes empresas capitalistas nacionais e internacionais. E aqui, na minha avaliação, está a nata do movimento sindical. Está o sindicalismo puro. Não o puro no sentido da inocência, não, mas o puro no sentido daquele pessoal que realmente leva a luta, na prática. Sabe, os sindicatos urbanos que levam a luta para a porta da fábrica, que discutem com os trabalhadores e, principalmente, os companheiros do campo que estão presentes aqui, numa situação muito difícil e muito adversa a eles, que é o quê? Depois de terem recebido uma carta da CONTAG praticamente proibindo a vinda dos sindicatos aqui. Com a retirada da CONTAG, a gente ficou assim um pouco preocupado. Mas olha, pela surpresa, a grande alegria é que nós temos aqui mais de 2.000 trabalhadores rurais e que são donos do seu nariz aqui dentro desse congresso. Estão tirando suas propostas, não são puxados por ninguém. Então, o recado que eu digo para o Zé Francisco é que ele se cuide, que ele está lá, mas um dia os trabalhadores vão tomando os sindicatos, vão tomar as federações e o Zé Francisco vai dançar de lá e lá vai ser culpado por trabalhadores que estão na base e vai ocupar aquilo lá também. Pelo reconhecimento da Central Única dos Trabalhadores como órgão máximo de representação dos trabalhadores. No começo de novembro, parcela do movimento sindical que não concordou com a fundação da Central Única dos Trabalhadores realizou um outro conclave. A coordenação da CUT tirou uma delegação que foi à Praia Grande reivindicar a sua participação para discutir, junto aos delegados, o seu plano de lutas. Esta participação foi negada
com a argumentação de que isso criaria uma certa animosidade no plenário. Nós temos uma promessa que fizemos aos nossos pais e temos um dever com os nossos filhos. Este é o local, esta é a hora para estabelecer a meta que os nossos filhos precisam, que a pátria exige e que o povo brasileiro espera de todos vocês. Muito obrigado. A direção deverá fazer gestões junto aos dirigentes sindicais ausentes deste Congresso, visando ampla unidade de ação na luta contra o Decreto-Lei 2045, contra a intervenção nos sindicatos, pelo rompimento dos acordos com o FMI e pela reforma agrária. A CUT entende que é fundamental a unidade dos trabalhadores brasileiros. Esta unidade se dará no momento em que todos os trabalhadores